Boa noite, pessoal. Começando aí mais um encontro da Regional Norte e Nordeste da Sociedade Brasileira de Quadril. Estamos aqui hoje com a presença do Dr. Anderson Freitas, que é membro da Sociedade Brasileira de Quadril e da Comissão de Ensino e Treinamento, da Comissão de Educação Continuada do Núcleo de Ensino e Treinamento da SBQ, staff do Home de Brasília, no grupo de quadril do Home. E hoje a gente vai ter uma aula do Dr. Anderson sobre planejamento e artroplastia total do quadril com o PicMed. Agora só basta eu começar. O Anderson tem uma grande experiência aí com esse planejamento, já tem apresentado aulas na Sociedade Nacional e agora a gente vai ter uma discussão muito rica aí sobre isso para poder realmente colocar isso em prática, que é uma coisa que é um caminho sem volta aí para todos nós, né? Anderson, seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua participação. Vou passar para você agora. Então, obrigado. Eu que agradeço ao convite aí dos colegas, dos amigos, dos irmãos aí do Norte e do Nordeste. Estou Fábio Moria. Muito obrigado pelo convite. Assim como em todas as outras apresentações, eu quero que seja algo bem informal. Você fica bem à vontade para interromper, para trazer o que você quiser do que achar interessante no momento da apresentação, tá? E eu vou fazer uma apresentação baseada em alguns slides e, no final, eu vou fazer um planejamento curto em 2D para que todos nós possamos visualizar o software funcionando plenamente, ok? Então, a nossa ideia hoje é trazer para vocês visualização boa aí, Hilton, tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Ok. Então, a SBQ traz para os seus membros titulares a possibilidade de ter o acesso a um software que, de uma assinatura avulsa, acreditem vocês, não é nada barato. E ela conseguiu uma parceria com a Peak Health para a liberação desse software. E isso começou com a gestão do Dr. Guido. Todo mundo lembra que o Guido liberou, conseguiu fazer um contrato com o TraumaCAD e logo na entrada do Dr. Jean, a gente substituiu o TraumaCAD por o PicMed. Então, parece bobeira o que eu vou começar aqui, mas como e onde eu tenho acesso a isso, como membro titular da SBQ? Vocês vão acessar a página da SBQ, no menu, acima à direita, naquelas 3 barrinhas, tá? Aqui, vocês vão clicar e na direção do médico, na aba de médico, está aqui o PicMed. Quando você clicar no PicMed, você vai ser direcionado à sua área reservada como membro associado. Colocando o seu login e senha, você vai cair nessa página. Clique nesse link que está aqui e solicite um trial free. Mas durante o preenchimento do formulário que vai abrir quando você clicar no trial free, você precisa colocar no Usage Goal que você é um membro SBQ. É óbvio que a Peak Health tem uma lista dos associados e ele vai liberar assim a partir do momento que ele bateu, que ele recebeu e é o que ele foi pedido. Então, é muito simples. Quando você faz esse pedido, no dia seguinte, você recebe um e-mail com o download do software, um login, que é o seu e-mail, e uma senha já determinada por eles. Não se preocupem, que essa senha minha já foi modificada. E isso é obrigatório no primeiro acesso do software. Quando você baixa esse software no seu computador, ele vai guardar um ícone na sua área de trabalho. E ao clicar nesse ícone, você vai ser direcionado para a área de login e senha. O primeiro acesso é feito com a senha que eles enviaram. E logo na entrada, você é obrigado a mudar essa senha. A segunda tela, então, o membro titular pode fazer desta forma para conseguir ter acesso ao software. Logo que você faz a mudança de sua senha, você cai nessa segunda tela. E essa segunda tela é a tela onde você vai selecionar o local e as imagens que você vai utilizar. Eu vou entrar em detalhes isso depois, mas a vantagem do PicMed é que ele trabalha não só com imagens no arquivo DICOM,
mas também com imagens convencionais. Então, se você tirou um print screen da sua tela do computador, guardou em TIFF, guardou em PDF, tirou um print da sua tela do celular e guardou aquela imagem, seja do arquivo que for, em PNG ou JPEG, ele vai aceitar para fazer o planejamento. Então, diversos arquivos são aceitos para que você possa fazer o planejamento. As outras abas são CDs, tá? O PAX é quando você liga o PicMed ao PAX de imagem da sua clínica ou do seu consultório, o que, teoricamente, eu não aconselho ninguém fazer, tá? Porque as nossas assinaturas são compartilhadas. E as imagens da biblioteca é o que você já guardou no seu arquivo. Outra vantagem dessa assinatura que a SBQ libera para os seus membros associados é que cada um membro tem um login e uma senha. E você fica com ela guardada e você pode guardar as suas imagens na biblioteca. Se eu guardo aqui, mesmo que o colega entre lá e na mesma assinatura que eu, ele não consegue ver as minhas imagens, porque ela está guardada no meu login e na minha senha. Vamos seguir? Independente da imagem que você for fazer, seja o arquivo DICOM, JPEG, TIFF, o que for, você precisa sempre ter uma forma de calibração da sua imagem. E, usualmente, eu uso uma esfera. Mas existem diversas formas de adquirir essa imagem, essa forma de calibração. Tá? Então, como adquirir uma imagem calibrada? Ou você usa esferas de metal, que é o mais apropriado, ou réguas calibradas, tá? Ou alguns ecrãs já vêm com uma réguazinha adaptada a ele, que geralmente tem 10 centímetros. Tá? O cuidado que a gente pede relacionado ao uso de réguas e moedas é porque elas são colocadas sobre a mesa do exame. Invariavelmente, as medidas dos seus implantes vão ser menores do que vocês planejaram, maiores do que vocês planejaram, porque a régua está muito mais próxima do filme do que a altura, o nível do quadril do paciente. As esferas são boas porque elas podem ser colocadas no mesmo nível do quadril do paciente. E aonde posicionar? Então, na calibração do 3D, eu não tenho essa preocupação. Então, eu não preciso pensar no como calibrar no 3D, porque a tomografia ela já vem com 100% de magnificação. Então, a calibração em 3D ela está desprezada. E essa é outra vantagem que a gente tem, porque esse software ele tem uma forma de planejar em 3D. O posicionamento dos calibradores, o Dr. Jean publicou um artigo onde ele demonstrava que essa posição na lateral do grande trocânter era uma projeção reprodutiva do tamanho real do quadril do paciente, com uma margem de erro de 8% a 12% em relação ao tamanho da magnificação. Tá? Então, essa forma também de adquirir, eu uso isso aqui no meu hospital público aqui em Brasília. Então, eu tenho uma esfera, envolvo ela no esparadrapo e colo ela no paciente, só que a esfera está bem no nível do grande trocânter. Então, essa é uma forma muito fácil de conseguir aquela aquisição que já foi comprovada pela publicação do Dr. Jean, que é reprodutível na magnificação. Às vezes, quando o paciente tem o cadeirão, né, ele é cadeirudo, essa moeda pode vir cortada, essa esfera pode vir cortada. Então, eu agora estou tentando adaptar isso para um posicionamento alternativo, que é na inserção do adutor longo do paciente. Então, eu peço a ele para colocar o dedo no local onde ele está demonstrando a inserção desse adutor. Isso aqui é só para vocês visualizarem, é óbvio que ele não sabe onde é. Tá? E posiciono essa esfera exatamente na região da inserção do adutor. E a imagem que eu tenho é esse tipo de imagem. Isso tem sido bem reprodutível em relação à calibração. E essa é outra imagem que eu trouxe para vocês, porque muitos colegas podem ter em suas clínicas ou em seus hospitais o ecrã do full leg. E ele também pode ser utilizado. Você pode pedir um AP ortostático da bacia, incluindo o fêmur proximal, no ecrã do full leg, porque esses quadradinhos aqui, ó, também servem para calibrar a nossa imagem. Eles possuem 5
centímetros. E lá na calibração a gente coloca 50 milímetros. Tá? Então, aqui eu tenho uma dupla forma de calibrar. Pode ser a esfera ou pode ser o quadradinho do ecrã do Full LED. Eu vou pedir ao Hilton agora para colocar um link, tá, no nosso chat. São 2 links que ele vai escrever para que se atentem. É um link de treinamento que vocês podem clicar e agendar um treinamento direto com a Peak Health em Portugal. Vocês vão ser contatados por e-mail e vocês vão agendar uma turma sempre de 10 pessoas para fazer um treinamento isolado, cada um de vocês. E também um link do Telegram, que é também diretamente da Peak Health, onde vocês podem perguntar qualquer besteira relacionada ao uso do PicMed naquele grupo. E também vai ser atendido pela equipe em Portugal. A outra forma de calibrar, essa aqui é uma imagem do Dr. Ramiro que ele me cedeu, que é uma régua também que ele tem. Tá? Essa régua ela é comercializável e o cuidado em usar essa régua é que esta imagem, certamente a calibração vai estar menor do que a gente vai usar nos implantes. E aqui demonstrando a esfera, que é possível também adquirir um bom posicionamento de esfera na lateral do paciente, sem que a imagem seja cortada como aquela primeira que eu apresentei. O que já me perguntaram, e eu acho bom sempre falar, é a imagem do raio-x que vem na mão, a chapa, se eu posso colocar uma esfera ou uma moeda em cima dela e fotografar. Eu não testei isso ainda, eu vou testar, mas eu não acho isso ainda seguro para ser reprodutível. Então, ou print screen da tela do computador, tá? Ou imagens originais em Daikon ou em qualquer outro arquivo. Como é que eu anexo essa imagem que eu adquiri no PicMed? Então, essa imagem é uma imagem Daikon, a qual eu já tenho uma dupla marcação. Eu coloquei isso aqui de propósito, então é uma moeda que está na região da síntese pública e uma esfera que está na lateral da coxa do paciente. Em qualquer um desses locais eu clico, e essa imagem é em Daikon, então eu clico aqui. Clicando nesse local, ele vai procurar no meu computador a pasta onde eu guardei aquela imagem, que eu vou querer abrir lá em Daikon. Eu tenho uma pastinha de planejamento, e logo que eu abro essa pasta, anexo ela, ele vai perguntar, anexar essa imagem, você vai clicar em sim, vai abrir aqui as sequências de imagem contida naquela pasta em Daikon. Ao selecionar adicionar imagem, essa imagem que está aqui automaticamente vem para o seu rol de seleção de imagem. Veja, senhores, raio-x você pode selecionar até 4 imagens, mas tomografia e ressonância somente uma pasta, somente um corte, ok? Porque não vai ser necessário para o planejamento em 3D. Clicando em iniciar o planejamento, ele vai perguntar para você de que forma você quer calibrar. Se é manual, se é magnificação ou se é automática. Se usar a esfera, basta clicar em automático. Se usar réguas, tem que clicar em manual e ele vai te dar a opção de escolher linhas e você vai colocar a linha em cima de sua régua e vai falar, aqui tem 10 milímetros. A magnificação é quando você não tem, você tem a certeza de que veio lá uma calibração de 110% de magnificação, porém, essa forma de calibrar é a forma que mais dá erro. Mas, Anderson, eu tenho muita imagem sem nenhum tipo de calibrador. Tá? No uso do software antigo, acontecia isso às vezes deles falarem que se você não tivesse o calibrador oficial deles, eles falavam que era só clicar em magnificação e projetar em torno de 115% a 120%. Se preparem para algum tipo de erro de mensuração, óbvio. Então, por isso, o ideal é a gente ter uma forma de calibrar. Quando você clica em calibração automática, ele acha o seu calibrador automaticamente e te pergunta quantos milímetros tem isso aqui. Você coloca a mensuração e conclui. Ao concluir,
ele volta à aba inicial de planejamento, porém com essa imagem já calibrada. Então, obter a imagem e calibrar a imagem no PicMed é só uma questão, é uma questão de continuar, porque ela é uma ação linear, não tem que ficar indo e voltando. Aqui o interessante é que vocês namorem sempre todo esse menu, quando vocês começarem a utilizar. E eu separo esse menu em duas principais funções. As de medidas, que você pode medir distância, medir ângulo ou área, cortar uma imagem, tá? Copiar. Então, aqui tem diversas coisas que vocês podem ficar brincando em cima das suas imagens, que vocês invariavelmente acabam utilizando de alguma forma no seu planejamento. Quando nós começamos o treinamento dos nossos residentes aqui no hospital, no home, a gente começa a ensiná-los planejando de forma manual, mas utilizando essas ferramentas, que é o que a gente faria num raio-x manual, num raio-x, num filme de raio-x. Mas a gente ensina ele a fazer a calibração, ou melhor, as medidas de forma manual, tá? Mas é óbvio que se a gente está usando um software, a gente quer a automatização dessa função. E o segundo grande grupo do menu é esse aqui, que são os menus relacionados realmente ao planejamento e aos seus procedimentos. Tá certo? Então, procedimentos são vários dentro do PicMed, eu vou poder mostrar para vocês. Os templates que vocês vão utilizar, tá? As anotações que vocês querem fazer durante o seu planejamento e a impressão do relatório do final do seu planejamento. O meu conselho é que, quando vocês começarem a utilizar, façam logo a entrada com qualquer imagem que vocês tiverem e façam um download num local de boa internet dos seus principais templates. Quando você clica aqui, ele abre essa aba lateral com essa setinha aqui, ó. Clicando nessa seta, essa seta também está presente lá fora. E que, se você não tiver uma imagem em casa, você pode fazer o download desses templates mesmo pelo lado de fora sem imagem. Então, clicando em qualquer uma desses locais, mas na mesma setinha, você vai ter acesso aos templates que você já baixou e todos os templates de servidor. Tá? Eu não printei aqui, mas vou entrar para vocês verem todos os templates que tem de todos os fabricantes dentro do software. Clique em servidor, procure o seu implante que você mais usa, pode usar o filtro do fabricante, da subespecialidade ou do tipo de implante, e você consegue localizá-lo facilmente dentro do servidor do sistema. Local é o que você já baixou. Servidor é o que a PicHealth coloca na nuvem para você poder ter acesso. Começar o planejamento é clicar em procedimento. Clicou em procedimento com a imagem calibrada, vai abrir uma aba lateral em que você vai poder escolher todos esses procedimentos. E aí eu escolhi uma artroplastia do quadril e iniciei o meu planejamento. Observem que à esquerda a imagem está me dando os pontos que eu tenho que marcar. E à direita, com a minha imagem calibrada e o cursor, eu vou reproduzindo os locais que ele está me apontando à esquerda. Então, marco as tuberosidades isquiáticas, ele vai me apresentar a marcação dos pequenos trocânteres para medir a dismetria, começa a relacionar o offset, então marcação inferior e superior do colo, e o eixo longitudinal do fêmur, para que eu possa ter a calibração do offset. Ao clicar na última menção deles, automaticamente todas as informações vão vir para a sua tela. Então, você consegue ter, de forma automatizada, a discrepância do comprimento das pernas e o offset daquele paciente. Algumas vezes, esse círculo aqui, ó, ele vem mensurado pelo lado de cá. Então, às vezes, a gente pode achar que está pequeno e a gente aumentar o diâmetro dele para tocar na linha de Cooler. E a gente tem aqui a mensuração do que você tem relacionado ao centro de rotação da cabeça do lado contralateral, do lado não patológico. Tá? Então,
Primeira coisa, selecionar o procedimento. E vocês perceberam que tem diversos procedimentos. A segunda coisa importante no planejamento. Então, a primeira coisa, selecionar o procedimento. A segunda coisa, cortar o segmento que você vai fazer a sua cirurgia. Se você começa uma artroplastia do quadril fazendo uma osteotomia, é importante que tenha o segmento do fêmur já osteotomizado para que você possa fixar o seu implante femoral e, com isso, corrigir eventuais dismetrias utilizando o software. Com esta ferramenta de corte, clicando em imagem quando é um planejamento em 2D e em osso quando é um planejamento em 3D. Tá? Ao fazer essa ação clicando na imagem, ele vai te dar os cursores para que você circunde a área que você quer fazer uma osteotomia. E logo em seguida ele abre essa aba, se você aceita ou se você rejeita aquela área que você marcou. Clicando em aceitar, ele vai segmentar a imagem que você selecionou e vai aparecer essa outra ferramenta, que é a terceira ferramenta importante e a última que a gente vai apresentar antes da gente começar a planejar. Esta ferramenta ela te permite manipular o segmento que você osteotomizou, que você separou da sua imagem. E ela possui diversas funções. Então, eu vou mostrar como corta. Tá? Então, o corte é feito dessa forma. Cliquei em cortar. Aqui deveria aparecer a imagem, mas na minha filmagem não apareceu. Ele abre o cursor e a ferramenta de corte e eu começo a clicar no segmento, marcando aquilo que eu quero cortar. No 2D, eu preciso seguir o mais próximo possível do fêmur. Ou não, se você não quiser ter esse capricho. Porque ele vai segmentar exatamente, ele vai cortar exatamente o que você selecionou. Já no 3D, isso não é necessário e a gente vai mostrar também. Quando você junta a última ponta com a primeira, ele abre aquelas duas ferramentas, clicando em aceitar, ele segmenta o fêmur e aparece aquela ferramenta que a gente havia conversado. Bom, senhores, o terceiro e último coisa importante para o nosso planejamento é saber mexer nessa ferramenta. Esta ferramenta possui praticamente 5 funções. E eu vou mostrar elas aqui rapidamente. E eu acho essa ferramenta extraordinária, porque ela conseguiu fazer muita coisa com uma única ferramenta. Ela tem uma seta para cima que você move isso para cima, muito óbvio. Ela tem uma seta vermelha que você move isso nas laterais. Ela tem uma área comum entre o vermelho e o verde, que você pode fazer um movimento circundante dessa área ou daquele instrumento que você quer mobilizar. Porém, isso acontece quando você tem o quadradinho no centro das setas. Se você tiver o quadradinho no centro das setas e utilizar o círculo e tentar rodar isso, isso vai mudar o ângulo. Se você descentraliza o quadradinho e utilizar o círculo, ela muda o eixo. E eu demonstro isso nesse vídeo, onde eu estou seguindo aquilo que eu falei. Eu acabei de fazer o corte, o quadradinho está centralizado, eu pego no meu círculo e rodo. Então, ele está mudando o ângulo. Se o quadradinho estiver centralizado, ele muda o ângulo. Se eu mudo o posicionamento do meu quadradinho e coloco ele fora do meu círculo e seleciono o meu círculo novamente, ele mantém o ponto de fulcro e muda o eixo. E o movimento circundante é só você segurar no centro, em qualquer área de dentro do círculo azul. Se nós temos sabemos utilizar fazemos saber, já que nós sabemos esses 3 passos, a gente pode fazer o nosso planejamento sem muitas dificuldades. Agora é começar, como é o tema de nossa aula. Anderson, mas e o 3D? O 3D é uma reprodução daquilo que você tem relacionado ao 2D. São as mesmas ferramentas, os mesmos passos,
porém você tem tudo com uma forma tridimensional, ok? Então, eu anexo imagem da mesma forma, a minha pastinha lá em Daikon de uma tomografia de um paciente, eu anexei ela no meu PicMed e ela abre todas as pastas de Daikon na lateral. Selecione sempre esse corte, tá? E aceitem ele. Lembre-se que tomografia é só um corte e ressonância também. Clicando em iniciar o planejamento, ele vai perguntar para você se o seu planejamento é em 2D, se é híbrido, que é uma apresentação 2D e uma apresentação 3D, ou se você quer só o 3D. Eu seleciono invariavelmente o híbrido, que é uma ferramenta muito bacana. Te dá uma noção de profundidade muito mais real e de possível de modificação de visualização de cuidados. Selecionou o quadril, iniciou o seu planejamento, ele vai te dar agora quais são os cortes daquela tomografia, daquela única imagem que você quer reproduzir. Então, com aquele único corte coronal, perdão, axial, ele te dá a opção de fazer o coronal e o sagital. Então, você pode selecionar os três ou deixar só o axial. Eu sempre seleciono o axial e o coronal e concluo. A partir do momento que eu concluo, veja os senhores aqui, ó, minhas imagens bidimensionais e o meu planejamento em 3D. Ok? Então, é um planejamento híbrido. E olha que curioso, as ferramentas são as mesmas. Ok? Como é que eu comecei o meu planejamento do 2D? Clicando em procedimento. Aqui é a mesma coisa. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, então eu clico em procedimento. Nessa setinha ele vai abrir a lateral e o menu dos meus procedimentos. Então eu quero planejar uma artroplastia à direita. Correndo esse cursor para baixo, eu inicio o meu planejamento e vou marcando aquilo que ele me reproduziu da mesma forma do 2D, com um detalhe. Se eu não estiver vendo bem a minha segmentação, eu posso mover as imagens, os cortes, para que eu possa ter a certeza de que eu estou no meu ponto mais ideal de medialização daquele implante, se é realmente a profundidade que me interessa, com toda a possibilidade de mudança e cuidado relacionado à obtenção de uma imagem em 3D. Então, eu corro o cursor e ele vai correndo os cortes tomográficos para que eu possa marcar o procedimento. Porém, são as mesmas marcações do 2D. A partir do momento que eu finalizo as minhas marcações, ele vai me dar as mesmas informações relacionadas à discrepância, ao offset ou qualquer outra informação que eu queira relacionada a este planejamento, eu posso obter utilizando essas ferramentas daqui de cima à esquerda. Então, eu já finalizei o meu procedimento, ele me deu 37,5 de offset, tá, com uma dismetria de 0,2. Da mesma forma acontece aqui, então eu reduzo o tamanho do acetábulo que ele está me demonstrando em relação ao lado contralateral e sigo o meu procedimento, tá? Igual a gente estava planejando no 2D. Ok? Então, ao finalizar o procedimento lá no 2D, qual foi o próximo passo? Nós segmentamos o fêmur, fizemos a nossa osteotomia. E aqui não é diferente. Você vai clicar em cortar e lembrem vocês, agora vocês vão clicar em osso. Quando é uma tomografia, não precisa ter o detalhe de vir pertinho do osso, você pode ir marcando a uma distância, porque o software tem uma inteligência que ele vai cortar somente o que é osso. Ao finalizar e aceitar a minha osteotomia, ele vai fazer a segmentação do fêmur e aparecer aquela ferramentinha de novo de mobilização. A única diferença é que aqui eu faço um segundo corte quando eu faço um planejamento em 3D, que é tirar a cabeça do fêmur fazendo a minha osteotomia femoral.
tudo funciona ainda aqui, mesmo com o segmentado. Se você mudar o posicionamento desta aba, você vai mudar o posicionamento da sua visualização também do segmento cortado. E a outra coisa interessante é que tudo que você faz em qualquer um desses quadrados, eles são reproduzidos nos outros, te dando uma visão tridimensional do que você está fazendo relacionado ao seu planejamento. Quando você seleciona os seus templates, ele já vem com algumas seleções de templates em 3D. Essa é uma das dificuldades que, às vezes, a gente pergunta lá no nosso grupo do Telegram, tá? Que quais são os implantes em 3D que as empresas têm disponibilizado dentro do PicMed. E ele tem uma lista desses implantes que ele vive colocando dentro lá do nosso grupo do Telegram. E vejam vocês que nós já temos implantes nacional, tá? Que é os implantes da Víncula, já dentro do PicMed, sendo possível a gente fazer o nosso planejamento em 3D com implantes da Víncula. Não só tem Víncula, tá? Isso aqui não é uma propaganda, também tem a Iconice e outros distribuidores nacionais que estão começando a se interessar em colocar os implantes aqui dentro. Logo que você seleciona o implante e insere ele, vejam vocês que o implante aparece em todas as imagens. E tudo que você faz com um implante em uma imagem acontece simultaneamente em todos os outros. Então, aqui eu vou fazer uma mudança da minha antiversão desse componente e ele está mudando no meu corte coronal e na minha segmentação em 3D. Agora, uma vez optado pela minha inclinação já está boa, eu vou mudar agora a minha verticalização. Então, eu posso corrigir a minha verticalização olhando uma imagem mais facilmente adquirida para a inclinação e correndo o cursor, eu vejo se esse implante se adapta totalmente a toda aquela cavidade que eu estou querendo ocupar com o implante que eu medi. Então, você consegue perceber com muito mais facilidade se o tamanho do seu implante é cabível naquela região. E aí, colegas me perguntam se eu tenho o hábito de pedir tomografia para os meus planejamentos. É óbvio que não. Faço a grande maioria com raio-x. E aquelas artroplastias primárias complexas ou artroplastia de revisão, eu acabo utilizando o meu planejamento em 3D. Então, é isso. Eu queria abrir o momento para a gente fazer a primeira discussão, enquanto eu vou abrindo o meu PicMed, para a gente poder começar um planejamento em 2D rapidamente. Hilton, fica à vontade para trazer as perguntas dos colegas. Vamos lá, excelente. Eu acho que é bem isso mesmo. Como já está pronto para começar, todo mundo, né? A gente está vendo todas as informações na palma da mão, aí na frente do computador. Tem uma pergunta que foi de um especializando, perguntando se está disponível para os especializandos. Eu coloquei hoje no grupo dele lá que todos os especializandos atuais de serviços credenciados, eles podem, tá, ter acesso ao PicMed com o login e senha do chefe de serviço. Então, peça ao seu chefe de serviço para baixar o PicMed em um computador da sua unidade e você, com o acesso dele, faça o uso do PicMed do seu centro de serviço. Então, não só para os membros associados, tá? Mas nós também estamos disponibilizando isso para os especializandos atuais. Perfeito. Outra pergunta, como que você consegue a esfera, hein? Você comprou em oficina? Qualquer loja de ferragem, e não precisa ser de um tamanho único de 20 milímetros. Ela pode ser de qualquer tamanho, desde que você saiba o tamanho dela. Uhum. É a única coisa que você precisa saber. E é óbvio, o melhor local de posicionar. Perfeito. Outra coisa, Anderson, a gente tem acesso pelo assinatura aí da SBQ a fazer qualquer procedimento, não artroplastia, do trauma, de alguma outra área, de ombro, seja... Não, vocês têm a forma de fazer o acesso para o trauma, tá? Os implantes dos traumas, eles estão disponibilizados, porém, só é disponibilizado para a SBQ a artroplastia do quadril.
tá? Só quadril. Vocês viram a minha apresentação, todos os procedimentos, porque eu printei isso de um acesso que eu tinha antigo. Certo. Beleza. Estamos aí na sala com 65 participantes, né? Um excelente Maravilha. aí. Obrigado Tem aí a colegas todos. aí. Espero que a gente esteja alcançando o objetivo. Então, vamos lá? Tem Vamos mais lá. alguma pergunta, Hilton? Podemos Não, ir? nenhuma pergunta em aberto. Tá facultado aí. Quem quiser falar também pode levantar a mão que a gente abre o Pode microfone. ficar à vontade. Mais uma vez, eu quero que o Hilton coloque lá no chat e explique a vocês que existem 2 links que vão ser disponibilizados para vocês no chat, tá? Um link é do Telegram, aonde vocês têm acesso a um grupo do Telegram ligado direto à Peak Health, que é a fornecedora do PicMed para a SBQ, onde vocês podem perguntar, tirar dúvidas, fazer tudo o que vocês querem fazer, da pergunta mais boba, da pergunta mais técnica possível dentro daquele grupo, que vocês vão ser atendidos igualmente por membros da Peak Health. E o outro link é um link onde vocês podem fazer um cadastro e vocês receberão uma proposta para fazer um treinamento a cada 10 pessoas programado pela Peak Health. Vocês são contatados, chamados e vocês têm a possibilidade de fazer mais um treinamento diretamente com o desenvolvedor do software. Ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, aquela imagem, então eu já entrei no meu PicMed. Tá? Isso aqui não é mais PowerPoint. Aqui estão as abas que eu falei para vocês e nessa região aqui, mesmo que eu não tenha imagem, eu tenho acesso aos templates. E eu posso fazer o download dele clicando lá naquela região. É óbvio que isso aqui é um servidor, ele demora para puxar, mas ele vem. Então, logo que ele acha, ele me mostra o que eu já baixei e ele me mostra também o que é possível conseguir no servidor. E clicando em servidor, eu tenho acesso a todos os implantes possíveis dentro do PicMed. Utilizando os filtros, eu posso selecionar aquilo que eu quero relacionado ao meu implante. Se eu uso a subespecialidade, ele me traz a possibilidade de fazer um outro filtro, ok? Então, essa é a parte inicial que eu aconselho a todos a fazerem antes de realmente começar a planejar. Porque, às vezes, você olha o implante que está lá, você fala, mas esse implante tem um nome que eu uso, mas não é o mesmo. Então, você tem a oportunidade de ligar para o seu fornecedor e perguntar, cara, qual é o nome daquele implante lá mesmo? E vocês conseguem fazer o download daquilo que vocês vão usar. Aqui são as seleções de imagem. Então, eu clico em imagem DICOM ou imagens convencionais, como, por exemplo, aqui eu vou clicar em imagem convencional. Ele vai procurar alguma imagem convencional dentro da minha área. Ele só está achando DICOM, porque eu só guardei DICOM. Tá? Mas ele consegue procurar todos os ficheiros. Olha aqui, ó. Ele consegue procurar TIFF, JPEG, BMP. Então, ele pede qualquer tipo de arquivo que tem aqui dentro. Ok? Se você printou isso ou salvou em outro arquivo, você vai conseguir. Por que eu planejo em DICOM? Para ficar bem mais nítido para vocês, tá? Então, imagem em DICOM, ele vai procurar. Eu faço a minha pastinha lá fora, ó, aqui, ó. Eu faço a minha pastinha igual eu coloquei lá na aula. Planejamento. Eu clico aqui, abre os meus pacientes e eu escolho o paciente que eu quero planejar. Eu vou cancelar porque ele vai puxar todas as imagens. Deixa ele fechar. A ideia é que ele puxasse só o raio-x, mas mesmo assim vocês veem que ela é bem rápida. Essa tela de mensagem aqui ele vai aparecer sempre para você, se você quer guardar na biblioteca e se você quer anonimizar as imagens, eu aconselho a vocês deixarem isso sempre sim, ok? Confirma, aceita, e ele traz para mim, ó, tudo que eu tinha naquela pasta. Como eu não separei os raios-x da tomografia, aqui dentro tem tomografia e todos os raios-x. Então, eu trouxe várias imagens de DICOM aqui dentro
e foi até rápido. Então, vocês percebam que a possibilidade de arquivamento e de velocidade dele é bem interessante. Então, eu tenho essa imagem com o meu calibrador, eu selecionei ela aqui na minha lateral, ok? O que eu faço agora? Eu adiciono essa imagem ao meu rol. Cliquei em adicionar, ela veio aqui para baixo. Lembrem vocês, raio-x eu posso selecionar até 4. Eu não vou selecionar, você pode procurar o seu perfil daquele quadril para você fazer o planejamento. Eu não vou selecionar, eu vou seguir para a gente ter a fluidez do que a gente demonstrou no aprendizado. Clicou em iniciar planejamento, ele vai perguntar para você o que você quer fazer. É um quadril. Na assinatura de vocês, isso aqui não vai aparecer. Ele só vai jogar para quadril. Tá? Iniciei, ele abre aquela imagem e aí ele faz o próximo passo. Ele me pergunta, o que você quer fazer aqui? Eu quero calibrar. Ele não achou, aqui, ó, interessante ter acontecido isso agora aqui com a gente. Ele não achou o meu calibrador. Então, eu falo que imagem é essa e seleciono as minhas possibilidades. Se eu clico em manual, ele vai me dar opção de régua e círculo, e eu vou usar a régua para falar, ó, aqui tem tantos milímetros. Ou eu pego a opção círculo e faço isso manualmente, e vou ajeitando isso aqui em cima, de forma que eu chegue na mensuração o mais próximo possível da realidade daquele meu calibrador. Tá certo? Então, eu vou voltar. Não sei se ele vai me dar a opção de voltar. Ah, vai. Magnificação é aquilo que eu falei dos 115%, eu não gosto de usar. Tá? E se eu clicar em automático, ele vai procurar. E na maioria das vezes ele acha. E ele me pergunta, quantos milímetros tem isso aqui? Então, isso aqui tem 20 milímetros, que é a minha esfera. Olha lá, ó, ó os esparadrapos aqui, ó. Dá até para ver os esparadrapos. Então, ela está ali. É a minha esfera de 20 milímetros. Eu disse que tem 20 e eu concluo. E ele, sim, e ele finaliza a minha calibração e segue para o planejamento. Esse passo ele é um pouquinho demorado, porque agora ele está calibrando. Todas essas mensagens vocês podem pedir para não acontecer, tá? Mas eu sempre deixo para que vocês sejam expostos a todas as telas e a não achar que há um problema. Concluir. Então, eu aumento a minha imagem. Coloco ela do tamanho que eu quero, eu mudo a temperatura, eu faço o que eu quiser. Eu vou seguir em frente por causa do tempo, tá? Lembre-se, eu já fiz o download dos meus templates. Eu vou direto para procedimento. Então, eu vou fazer uma artroplastia do quadril à direita. Uma artroplastia do quadril à direita. Próximo passo que eu vou fazer é marcar o que ele me pediu. Aqui, ó, eu corri para baixo. E vejam vocês que eu não tenho só artroplastia, eu tenho diversas ferramentas de possibilidade de procedimento. Como nossa aula é de planejamento de artroplastia, vamos iniciar e ele começa a me dar os pontos. Tá? E eu começo a marcar aquilo que ele me deu. Então, não tem muita dificuldade quando a gente já tem a vivência de utilização, esses pontos vão sendo marcados de forma mais célere, né? Sem muita dificuldade de marcação. Então, logo que você acaba de fazer essas marcações, ele vai me dar as principais informações daquele raio-x. Então, esse paciente tem 10 milímetros de discrepância e o offset dele é de 35 milímetros. Você vê que aqui não está bom, mas o centro de rotação do lado saudável apareceu até interessante, mas eu posso mudar o tamanho desse círculo para que eu possa ter uma boa localização. Então, feito isso, eu posso esconder as linhas que eu obtive, porém, a coisa que eu peço que vocês sempre façam é fixar. Só que eu não mostrei lá não, tá? Cliquem nessa reguinha aqui, ó, e bloqueiem essas medidas. E elas vão aparecer aqui com a possibilidade de vocês verem isso no pós-planejamento. E isso vai te dar a noção do que você corrigiu relacionado às suas osteotomias. Então, eu sumi com ele e agora eu vou fazer a segmentação do meu fêmur. Cliquei em cortar,
cliquei em imagem, ele vai abrir a ferramenta de corte. Eu começo sempre pela minha osteotomia, marco a minha área de interesse de osteotomizar, até que eu consiga chegar do primeiro ao último. Feito isso, abriu a ferramenta de aceitação. No raio-x, o corte é imediato. E deixo, não movo ele, deixo ele ali, segmentado. Olha que apareceu a ferramenta de corte e começo a fazer os meus planejamentos. Então, agora, eu seleciono um template acetabular, ok? Então, eu vou usar aqui um sistema Trident 2D, insiro ele, ele vem para cá, ó. Vou repetir esse passo novamente. Eu acho que ele foi muito rápido. Então, vamos voltar lá. Cliquei em template, aparece na minha lateral à esquerda os templates que eu já fiz um download. Seleciono o template que eu quero colocar no meu acetavo e insiro ele nesse botão inserir. Quando eu clico lá, ele vem para cá e eu faço aquilo que eu falei da ferramenta. No centro azul, eu movo a imagem em circundação, na seta vermelha para o lado e na seta azul para cima e para baixo. Então, pego ele, coloco aonde eu quero. O quadradinho está centralizado no círculo? Está. Então, se eu pegar aqui e inclinar, ele vai mudar somente a inclinação. O posicionamento me agrada, porém o tamanho está pequeno. Então, eu clico em cima dele com o meu botão direito do mouse e ele vai abrir isso aqui e eu configuro ele agora. E mudo o meu tamanho. Vou tentar um 52. E ele começa a aparecer agora um template que me agrada no tamanho. Me parece que cabe um tamanho maior, mas eu vou deixar esse para a gente seguir no nosso planejamento. Posicionado, eu gostei, está aqui, está ótimo, o 52 me agradou. Eu agora vou inserir o meu template femoral. E eu vou usar um componente femoral. Olha, está do lado ao contrário. Se eu quiser mudar os lados, eu mudo nessas setinhas. Eu não sei por que botaram isso aqui para fêmur, mas eu não sei quem que vai planejar de cabeça para baixo, mas enfim, está aí. Eu mudo o lado que eu quero e insiro ele. Ao inserir ele, ele vem para cá. Eu coloco ele na posição que me detenha um melhor posicionamento relacionado ao eixo longitudinal do fêmur e a minha osteotomia. Vejam vocês que aqui está muito baixo, aqui não está legal. Então, eu tenho que aumentar o tamanho dele antes de tentar realmente melhor posicioná-lo. Faço a mesma coisa. Clico em cima dele com o meu botão direito do mouse. Ele abre a minha segmentação. Vou tirar ele daqui. Ele abre a minha segmentação e eu configuro ele agora. Então, ele está falando para mim que é um tamanho 0 e um offset de 127. Eu vou mudar para um 3, mas vou manter o offset. Aceito isso e agora eu tento trabalhar com o tamanho dele para que eu possa ver se ele se adapta um pouco melhor à minha osteotomia e ao meu eixo longitudinal. Quadradinho centralizado, pegou no círculo, mudou o ângulo. Quadradinho descentralizado, mudou, vai mudar o eixo. Me parece que, em relação ao diâmetro, esse implante me agrada. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas ele está alinhado com a minha osteotomia, ele está alinhado com o meu eixo longitudinal do fêmur. Ah, Anderson, mas você não está vendo o eixo longitudinal do fêmur? Eu posso muito bem voltar lá no que eu fiz de avaliação de mensuração e voltar o offset, clicando no olhinho, que ele vai mostrar para mim o eixo longitudinal do fêmur e posso melhorar o meu posicionamento do componente. Ok? Então, uma vez nessa posição, eu agora vou fixar. Isso aqui eu também não coloquei na aula, eu gosto de mostrar aqui, tá? Quando você selecionou o fêmur e fez a sua osteotomia, ele criou esse fragmento.
Então, se você clicar no olhinho, ó, você sabe o que esse fragmento está correspondendo. Então, é o segmento que você oxotomizou. Cliquem na roldaninha e fixem o seu fragmento dependente do componente femoral. Acha o fragmento, clica na roldaninha e clique no que ele vai ser dependente. Você quer deixar ele dependente ao cup? Não. Eu quero deixar o fragmento do fêmur dependente ao componente do fêmur. Feito isso, tudo que você fizer com o fragmento, você vai fazer com o implante. E é aqui que você corrige as suas eventuais dismetrias, mudando o centro de rotação. Ok? O que você pode fazer também é mudar o seu centro do quadradinho para o centro do acetavo e, utilizando aquela ferramenta de mobilidade, mudar o eixo do seu segmento. Ok? Feito isso, você agora pode ter acesso ao que você fez de avaliação pré. Então, liberando aqui e olhando o que você mudou muito pouco, aqui, ó, pré e pós. Você mudou a sua discrepância de 10 para 10,1. Então, a gente tem que diminuir o tamanho desse colo para poder melhorar essa dismetria. E o seu offset, ele diminuiu. Então, você modificando, sempre que você modificar qualquer posicionamento aqui, você modifica aquilo que você tem de planejamento pré e pós. Ok? Então, eu acho que os passos básicos são esses, para que a gente não fique com uma aula muito grande. Eu acho que já dá para começar. E eu acho que não é uma ferramenta difícil e acho que vale a pena a gente começar a mexer e ver o que a gente tem relacionado ao planejamento digital. Bom, finalizei o planejamento, eu vou gerar o meu relatório, clicando aqui em relatório, ele vai aparecer minha imagem pré, minha imagem pós, e assim que eu fizer a identificação do que ele pede relacionado a paciente e apelido, e fizer o guardar, ele vai guardar na sua pasta, tá? Do seu computador em PDF. Ok? Então, era isso. Eu espero que tenha sido algo interessante para todos vocês. Eu estou à disposição para eventuais dúvidas e vou deixar aqui o PicMed aberto. Caso tenha alguma pergunta que eu possa fazer aqui, eu vou apresentando para vocês. Hilton, fica à vontade. Anderson, parabéns aí mais uma vez, uma aula super didática aí, um tema que a gente precisa aprender, isso é um caminho sem volta, como eu já falei. Eu acho que Deixa eu só te interromper um minutinho, que eu queria mostrar isso aqui. Ó. Toda vez eu mostro isso, o pessoal me pergunta depois. E não... Aqui, ó, eu cliquei em cortar e ele vai me dar a ferramenta de corte. Então, quando alguém fala de preservadora ou de cirurgia diferente de artroplastia utilizando o PicMed, eu posso planejar uma modificação angular para uma cirurgia preservadora, tipo uma PAO. Então, eu aceito o meu corte, ele vai segmentar aquilo que me interessa. Aparece a ferramenta de corte, eu mudo o centro de rotação do meu círculo para o centro de rotação da cabeça e utilizo a minha circunferência para fazer um aumento da cobertura, uma redução da cobertura. Então, o que você quiser relacionado com a possibilidade de planejamento também para as cirurgias preservadoras. Desculpa, Hilton, é que eu não tinha mostrado isso. Isso aí. Eu acho que é você adaptar com os comandos, né? O que eu estou percebendo, assim, esse comando do círculo aí da rotação não é o que a gente está habituado com o celular, com o dedinho, né? É voltar para o mouse e aprender a movimentar o comando. Talvez seja a maior dificuldade da gente. E, e treinar, né? Seguir usando, né? Na verdade, se você não começa, você não vai sempre parecer
uma coisa mais difícil. Na hora que você vai explorando, como qualquer atividade em informática, se você vai explorando, você vai conseguindo fazer aquilo com mais destreza, né? Deixa eu ver se tem alguma Não tenho pergunta. dúvida. Romeu Fica à Rosa, vontade. parabéns pela aula. Eu queria que quem puder abrir a câmera aí, se quiser fazer pergunta, a gente está aí com o doutor Paulo Alencar presente, doutor Silvio Masco, doutor Diógenes de Fortaleza, o Pedrone aqui prestigiando, doutor Roberto Dantas Queiroz. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu vou subindo aí, eu vou subir o pessoal para aparecer também, todo mundo que tiver, porque aí é uma coisa bem democrática aí para todos participarem. Uma coisa que eu estava você falando aí, gerar um relatório, isso gera um compromisso nosso, né? Se a gente gera um relatório e expõe isso para o paciente, a gente também tem um compromisso com o resultado, né? Na prática, a gente tem que estar muito seguro aí de que você vai estar mimetizando isso na vida real, né? Na prática, no paciente, né? Por isso a gente tem que treinar, praticar isso bastante, né? Mas eu acho assim, por mais que você não reproduza o verdadeiro tamanho daquele implante, se isso não se reproduzir durante a sua cirurgia, é óbvio que um número a mais, um número a menos, é sempre aceitável. Mas o mais importante é prever aquilo que você não poderia prever sem planejar. Perfeito. Mudanças angulares, tamanho de canal, nas artroplastias primárias complexas, a possibilidade de observar a versão femoral com a utilização do planejamento 3D, para mim é sensacional. Então, eu consigo prever e modificar a minha tática sem mudar a minha técnica. É verdade. Okay? Tem alguns comentários aqui. O Pedrone, né, falando aqui, perguntou qual a acurácia entre o tamanho do implante projetado digital e o implantado, se já teve muitas variações, né? É isso que a gente estava conversando, né? Vou permitir abrir o microfone Depende. aqui, Anderson, já que o Hilton foi tão gentil em abrir para a gente, né, Hilton? Boa noite aí, parabéns pela aula. Eu quis puxar um pouquinho do calor aí do norte e nordeste aqui para Curitiba, que já começou a esfriar aqui, já está aquele tempinho desgraçado de novo aqui. Ô Anderson, a gente fez um trabalho aqui no hospital, onde a gente fez um planejamento analógico, né, em filme de raio-x com modelos de acetato, e a gente teve pequenas, não, teve 80% de acurácia no acetábulo e 70% no fêmur. Mas não como você falou, no offset, no erro do offset, mas sim no tamanho do implante. Então, você mediu uma haste 10 e usou uma 11 ou uma 9 e assim vice-versa. Então, no acetábulo nós tivemos 84% de acurácia e no fêmur acho que foi, se não me falha a memória, em torno de 70%. No planejamento digital, você percebeu isso? Você que está usando mais tempo, existe essa ou Igualzinho. 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 O acetábulo ele bate muito mais precisamente do que o fêmur. Fêmur você acaba mudando um ou dois. Tá? Então você também percebe isso no digital? Nitidamente. Tá? O fêmur você pode entrar preparado para ser ele mais um. E é óbvio que depende muito da sua forma de calibrar. Eu tenho utilizado sempre daquela região inguinal. Tá? Eu coloco a minha bilinha ali na região inguinal. E mesmo assim, ela está acontecendo a mesma coisa. Ela tem mais acurácia acetabular do que femoral. Perfeito. Então, a gente não está tão errado assim no analógico. Obrigado. Pega a mesma linha. Aula, muito didática. O doutor Paulo Alencar está perguntando sobre a esfera, se não seria melhor na posição central, né, junto à região genital. Acho que você tem feito isso, né, mais próximo, né, Anderson? Isso, doutor Paulo, boa noite, obrigado pela pergunta. Quanto mais na direção do fêmur, menos a dissipação radiológica em cima do mais reprodutível do tamanho femoral é. Quanto mais central, menos raio vai se dissipar. Então, quanto mais central,
o seu calibrador, menor será ele, e menos reprodutível do diâmetro femoral será. Então, eles sempre pensam que a calibração vem batida com a excentricidade desses calibradores. Então, tem que colocar ele mais ou menos no mesmo eixo, tanto no AP quanto no sentido axial e coronal do fêmur. E a gente tá... Acho que é isso, Pedro não respondeu. Doutor Diógenes, boa noite a todos, excelente exposição. Parece que a programação com TC é mais simples, isso é verdade? Pergunta o doutor Diógenes. Olha, doutor, eu sou suspeito. Eu gosto muito de mexer no 3D. Mais simples é uma questão de hábito, né? Depois que você se acostuma em mexer naqueles botões de ferramenta, de aumentar, diminuir, de aproximar e de afastar, eu acho que a gente acaba ficando tentado a fazer com tomografia, o que, teoricamente, a gente sabe que é um grande exagero para fazer uma artroplastia não complexa, tá? Mas eu percebo que depois que você começa a ter a noção de tamanho e profundidade com o 3D, você fica tentado a tentar mexer nele. Isso aí, eu acho que estamos aí, 50 pessoas na sala. Mais uma vez vou agradecer ao Anderson, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu olhar aqui no Vou Q&A. aproveitar o Anderson, Hilton. Opa! Você tá fazendo planejamento em 3D também, com modelo de 3D? Você está usando essa técnica de impressão em 3D e fazendo com o planejamento de prótese, usando o PicMed? Dá para usar o PicMed nisso ou não? Como é que funciona isso? Existe o PicMed lá no planejamento em 3D, eu não trouxe isso para que não se estendesse demais. Vocês vejam que se a gente falando só de 2D aqui, a gente ficou já quase 1 hora falando de planejamento, mas o PicMed, quando você acaba de fazer o planejamento, se você quiser salvar o seu arquivo do planejamento em 3D num arquivo chamado STL, que é o arquivo que é utilizado na grande maioria das vezes dessas impressões em 3D, você pode salvar ele, levar uma impressora e fazer a impressão. E se você tiver essa impressora em casa, igual o Dr. Tiago Bussato tem, você pode ligar a sua impressora ali e imprimir o que você tem. Eu confesso que eu uso muito pouco. Eu acho que a minha visão híbrida aqui na tela do 2D e do 3D me dá uma noção muito melhor do que a prototipagem na minha mão, agarrada a fêmur e acetábulo. Se eu tiver só um acetábulo, se eu tiver só a pelve para ver a minha deformidade, aí eu concordo que a prototipagem ela é muito mais vantajosa na visão do que você quer fazer. Agora, como vem as prototipagens, na maioria das vezes, que é o fêmur e o acetábulo agarrado, ele não te dá tanta noção de profundidade. Então, eu prefiro, às vezes, usar ou a imagem segmentada prototipada, ou eu uso a visão aqui híbrida. Tem uma pergunta aqui no Q&A, uma pergunta, um comentário, na verdade, do Dr. Romeu Rotter, falando que muitos de nós temos as cabeças mesmo, 22, 28, no nosso cenário, pode usar isso como uma esfera, né? Uma cabeça que a gente tem, cabeça femoral de prótese. Daquele boa. tempo que a gente levava para casa a cabeça, né, do paciente. Boa, muito boa. Eu tenho muito uma maletinha aqui, uma ideia boa. Não precisa ir na loja muito de boa. Ferrari. É bom que você já mostra para o paciente. Aí você avisa depois para a gente se ele achou a sua calibração. Gostei, boa. Excelente. Beleza. Tá tudo... Hilton, o Carlos Rava colocou aqui no chat mais um comentário. Conseguiu ler? Rava, um abraço, meu amigo. O Rava não me conhece, não, mas eu trabalhei aqui num lugar que ele trabalhou também. Diga aí, meu amigo. Então, ele falou que ontem assistiu uma palestra sobre deformidades rotacionais do fêmur e pacientes com afecções no quadril. Gostaria de saber se o Anderson considera deformidades rotacionais no planejamento das artroplastias.
Considero, eu até comentei isso a respeito das artroplastias primárias complexas em displasia. E eu confesso, é o que eu falo aqui, eu acho que fazer uma displasia, mesmo que você vá fazer um procedimento primário, aquela visão híbrida ali é excelente. Você consegue ver a versão femoral, você consegue ver o diâmetro daquele canal de uma forma muito fidedigna. Por mais que você não queira planejar, Rafa, se você não quiser pegar o implante e colocar lá, porque acha que de repente é difícil mexer naquela ferramenta, mas de você jogar a imagem dentro do PicMed, naquela sessão híbrida, você vai ter informações que você com certeza vai ter uma visão muito melhor pré-operatoriamente. O mais interessante é essa versatilidade, né? De você ter várias opções de imagem para jogar no programa, né? Você pode usar foto, Daikon, qualquer coisa, e desde que você tenha a calibração correta, né? Acho que não tem nenhuma pergunta a mais. Vamos deixar aberto. Quem quiser falar, fique à vontade. Pode abrir o microfone. Vou passando a palavra aqui para o Dr. Fábio, nosso presidente da sociedade. Anderson, mais uma vez, obrigado, viu? Sua disponibilidade aí, você que está numa árdua tarefa aí no núcleo de tecnologia da SBQ. Acho que esse foi o ano que, esses 2 anos, né, você entrou numa barca numa época que seria exigido como nunca, né? Estava no momento certo, no posto certo, na hora certa. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Anderson. Bem, boa noite a todos. Primeiro de tudo, agradecer ao grande comprometimento do Anderson aí, que nos expôs a essa segunda chance de aprender com o PicMed, né? Ele e o Pedrone aí, que se interessaram bastante pela tecnologia, informática. Aí, o Pedrone não sabia nem ligar computador, ele me confessou, e aí aprendeu nos últimos anos. Então, agradecer a todo mundo. Hoje teve um público inesperado, 65 pessoas, Anderson. Então, para o Norte e Nordeste foi um público legal, participação de muita gente, do Paulo Alencar. Então, o time do palestrante aqui ficou quase igual com os outros times. Uma informação aqui, né? O Pedrone que me corrija, o aspirante também tem direito, tá? Isso me informei na SBQ, então é uma pessoa que tem direito também. O aspirante é aquele que passou na prova, mas não alcançou a pontuação, então ele tem direito. E, obviamente, aqueles que tiverem em dia. Quem não tiver em dia não tem direito. Então, essa é outra informação, tá? Então, obrigado a todos pela presença, obrigado principalmente ao Anderson pela disponibilidade de amostrar. Vai ficar sempre aberto, a gente sempre vai estar querendo aprender e botar isso em voga no dia de hoje, muito interessante. Obrigado a todo mundo, boa noite. E amanhã teremos o quadricurso, né? Aí, amanhã, fraturas por estresse, o tema, quadricurso. Beleza, muito obrigado aí para vocês e obrigado e uma boa noite a todo mundo. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado.